Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet, as nossas redes sociais também ligadinhas a partir de já. Tem o Instagram, tem o Facebook, o nosso canal no YouTube, se você preferir, para acompanhar a nossa jornada de hoje. E tem as retransmissões, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde, e mais tarde, às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Fica o convite a partir de agora para você ficar com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas suas redes sociais, em todas as suas plataformas. E vamos conhecer o nosso convidado de hoje, sexta-feira, para uma conversa aqui bem bacana neste feriado da Proclamação da República, 15 de novembro. Eu sou Mauro Friesman e converso a partir de agora com o Maurício Sita. Ele é escritor, presidente do Conselho da Editora Literary Books International, mestre em psicanálise clínica e meditação, e um currículo vasto que a gente vai conhecer a partir de agora com essa conversa. Maurício Sita, como é que você está? Seja bem-vindo. Que bom, Mauro. Estou muito bem, estou feliz. Feriadão desse, a gente junto. E eu acho que a gente tem muita coisa para passar para as pessoas se entreterem no feriado, né? É isso aí. Vamos em frente, vamos em frente. Temos uma hora pela frente aqui para a nossa conversa no programa Gente que Fala. Maurício, como eu destacava aqui na nossa abertura, né, feriado, 15 de novembro, 135 anos da proclamação da nossa República, 1989, proclamação por Marechal Deodoro da Fonseca. Qual é a reflexão que a gente tem que fazer nessa data? Eu sempre, quando a gente faz um programa que a gente celebra a um fato histórico que já está tão longínquo, está tão distante, eu acabo pedindo uma reflexão porque o tempo passa. As pessoas acabam perdendo a conexão com a história muitas vezes, não entendendo muitas vezes o significado de tudo aquilo, né? Então, qual é a reflexão que a gente pode fazer sobre o 15 de novembro de 1889? Você sabe que eu sou de um tempo que na minha escola tinha uma matéria chamada de Educação Moral e Cívica. E a gente cantava o hino nacional. E nessas datas a gente cantava os hinos alusivos à data, né? Eu vejo hoje que o pessoal está se afastando muito disso. Eu não me lembro bem como é a piada, mas alguém uma vez perguntou quem era Tiradentes, o sujeito falou um feriado. Tinha a mínima ideia de quem tinha sido Tiradentes, né? Quando a gente fala em república, dá a impressão, eu posso estar exagerando, que a juventude de hoje perdeu um pouco a noção do que é uma república e muita gente até se afastou desse conceito da república, né? Não quero aqui tocar em assuntos políticos, mas dizer o seguinte: essa estrutura de república para nós é extremamente importante, está ficando cada vez mais madura, né? Outro dia eu vi lá uma reunião do presidente com governadores falando sobre o problema de segurança que a gente tem tido, né? E um dos governadores falou o seguinte: eu queria que no Brasil a gente tivesse uma constituição parecida com a dos Estados Unidos, onde os governadores ou os estados realmente têm alguma autonomia, né, dentro de um conceito de república. Então, eu vejo que a gente está aí numa possibilidade de crescer muito com isso, trabalhar muito nesses conceitos, para que cada estado realmente tenha uma gestão que atenda às características do estado, né? A gente tem uma diferença tão grande entre hábitos do Rio Grande do Sul e da Amazônia que realmente você não pode nivelar tudo. Então, eu vejo a importância da República a gente assumir esse conceito como algo que está precisando ser lapidado, precisando ser cada vez mais solidificado, mas é importante para nós sabermos que estamos numa república democrática. Eu fico por É, aí. você, sim, você destacou, você não quer entrar em política, e não é o nosso caso exatamente entrar em política aqui, mas talvez toda essa situação de polarização política que a gente tem vivido aí nos últimos anos tenha criado esse afastamento, né, das pessoas em relação à história, em relação aos fatos históricos, porque, claro, muitos deles envolvem política. A gente está falando da criação da República, o Brasil deixou de ser monarquia em 1889, por meio de Marechal Deodoro da Fonseca.
um militar, marechal, né? Em seguida, 1892, já vem um conflito com Floriano Peixoto, que considerava aquele período ditatorial de Marechal Deodoro, enfim. Então, desde sempre, a gente está lidando aí com essas questões da polarização e acho que talvez isso crie esse afastamento e não é o caso, né? A gente tem que conhecer a história para entender o presente e poder projetar o futuro, não é, Maurício? É verdade. Eu vou contar aqui alguma coisa que não tem nada de segredo nem de secreto, mas a gente tem muito a ver com a história da maçonaria no Brasil. O que Sim, pouca gente sabe é que a independência foi proclamada dentro de uma loja maçônica, que por acaso chamava-se Ordem e Progresso, e que a República, a maçonaria veio orientando basicamente o Império e na proclamação da República houve uma participação muito forte. Todos os líderes da época eram maçons. Então, quando a gente fala hoje em polarização, eu acho que a gente está se afastando de conceitos de pessoas que, naquela época, tinham em mente criar um país, né, sair de um império, de uma dependência, né, da corte, para terem um país livre, uma estrutura que realmente satisfizesse ao povo, né? Como eu disse antes, nivelando as diferenças de um país tão grande como o nosso. Então, a maçonaria, eu acho que teve uma presença muito importante e a gente não está levando em conta, quando você fala em polarização, que o mais importante é a nossa estrutura de país, né? O povo, sei lá, a gente tem falado tanto em religião, né? Tanto em perdão, em aceitação dos outros, e a hora que você vai para a política, e sem querer falar, até sem mal comparando, você vai para o futebol, você viu o que aconteceu aí com a torcida do Palmeiras, que chegou a matar gente, né, numa emboscada. Então, você vai percebendo, quando você fala em polarização, que às vezes você chega num extremo tão grande que até no esporte, no jogo de futebol, que devia ser pura diversão, né, você acaba tendo essa tal da polarização, independentemente de você ter aí dezenas de clubes de futebol. Eu acho que hoje o Trump ganhou nos Estados Unidos, né? Hoje a gente pode fazer uma outra reflexão. Estava conversando com a minha mulher dizendo o seguinte: acho importante a troca de poder, acho importante a sucessão, né? Uma hora é democrata, outra hora é republicano. Aqui no Brasil, uma hora seria PT, outra hora seria outros países, outros partidos, porque é aí que você vai tendo chance de o povo perceber a melhoria efetiva que um tipo de orientação política pode dar e escolher, né? Saber escolher o que ele quer para a sua vida. Mas essa alternância de poder eu acho interessante. De qualquer maneira, eu vejo, Mauro, como extremamente importante, a gente está falando nesse momento sobre isso, porque muita gente não está se dando conta, né? O pessoal vê um feriado, fala que legal, é feriado hoje, mas peraí, feriado do quê? Né? E a gente está aqui hoje alertando, falando para as pessoas um pouco mais sobre 1889, né? Tem muita gente que nunca ouviu falar em Marechal Deodoro da Fonseca, né? E eu que estudei num colégio estadual, né, no primário, a época se chamava primário, Escola Estadual de Primeiro Grau, Marechal Deodoro da Fonseca. Pois é, Pois é, já faz muito coincidência, tempo mesmo. legal, 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 muito bom. Vamos lá. Programa Gente que Fala hoje, nessa conversa com Maurício Sita, presidente do Conselho da Editora Literária e Books International. Ele é mestre em psicanálise clínica, mestre em meditação, é escritor. Maurício, como é que nasce a Literary Books International? Quem é a Literary Books International? Qual que é o foco de vocês? A editora, ela nasceu de uma forma bem diversa da atual, porque naquela época fazia-se revistas. Era muito mais jornalismo e menos edição de livros, né?
mas todo mundo sabe que o mercado de revistas acabou, né? Tem pouquíssimas revistas hoje nas bancas. Quem vivia disso passou por apertos muito grandes aí, né? A nossa editora também passou por isso. Nós deixamos a publicação de revistas e nos focamos na publicação de livros. Na época, nós criamos um tipo diferente de livro. Nós criamos um livro de coautoria. Interessante esse projeto, porque a gente acabou colocando no mesmo livro diversos autores e cada um dando o melhor de si, porque a hora que você dá um espaço de 6 páginas, ele precisa condensar, ele precisa ter uma capacidade de síntese muito grande para colocar em 6 páginas tudo que ele pensa a respeito de determinado tema. Então, aquilo que talvez desse para um livro solo, ele é obrigado a condensar para 6 páginas. Na verdade, eu não criei isso, eu me espelhei no que faziam os professores de Harvard, quando eu estudei lá. Eles se reuniam nos diversos departamentos da universidade, eles se cotizavam e publicavam um livro do tema do departamento deles. E isso era utilizado para as palestras, cursos, treinamentos que eles davam durante o ano inteiro. No ano seguinte, eles faziam um outro livro. E, lógico, que o nome de Harvard por trás, esses livros acabavam indo para as livrarias também, tinha uma possibilidade de explodir em termos de venda, e muitos deles realmente explodiram. Você vai pegar aí pessoas como Philip Kotler, por exemplo, o Papa do Marketing, está em vários livros de coautoria, e vários outros, né? Então, nós lançamos, em 2008, livros de coautoria. Depois que a gente, entre aspas, criou isso no Brasil, veio muita gente atrás, copiando o que a gente estava fazendo, mas a gente continua sendo a editora mais respeitada e mais séria nessa área. Temos feito coisas muito interessantes, inclusive até em temas que são característicos de uma atividade só. Por exemplo, autismo, né? Autismo, nós somos hoje a editora número 1 em termos de livro de autismo no Brasil e publicamos vários livros sobre autismo. Então, você tem grandes profissionais participando desses livros, dando uma contribuição muito grande para os leitores, porque eles acabam pegando 30, 40 visões diferentes, orientações, né, sobre determinados pontos. Então, a editora veio disso. A gente lançamos também um livro de soft skills, que lançamos uma série dele, 3 livros. Esses livros foram para a lista dos mais vendidos várias semanas, né? E são livros que contribuem muito para muita gente. Depois nós entramos também na produção dos livros solo, publicação de livros independentes, de livros individuais. É o autor que publica o seu livro. E a gente veio vindo, Mauro, numa tendência muito interessante de solidificação e de crescimento, a ponto de nós nos tornarmos já 3 anos, pelo menos, a 6ª maior editora do Brasil. Dificilmente você passa uma semana sem olhar na lista dos mais vendidos e não vai encontrar o livro da literária ali. A gente está sempre com livros muito bem posicionados no mercado. Então, essa é a história da editora, e a gente está muito feliz, porque o que nós buscamos não é ser a maior editora do Brasil, realmente não buscamos isso, mas a gente busca ser uma editora de bons títulos, bem posicionados no mercado, pegando temas que sejam realmente de relevância, de uma contribuição para o público, e com isso a gente consegue estar bem com a nossa equipe, ambiente de trabalho muito gostoso, e essa é a nossa história. Nesse mundo dos negócios, do desenvolvimento profissional, nas vendas, enfim, nas carreiras das pessoas, dos profissionais de uma maneira geral, o que é que está mais
sendo tratado de forma literária? Você falou dos soft skills, que são as habilidades socioemocionais que hoje o mercado de trabalho busca em qualquer profissional, né? Isso, que outros temas mais dentro desse ramo estão tratados de forma literária com vocês? Você sabe que, por incrível que pareça, dois temas que são vendas e liderança continuam sendo temas muito trabalhados e com uma alta demanda. Os conselhos de liderança têm mudado, né? O líder em si passou de ser aquele líder do o manda quem pode, obedece quem tem juízo, para ser Não um é mais o líder, chefe, né? né? Não é mais o chefe, é o líder servidor, né? Aquele líder que está junto com a equipe e a equipe reconhece, porque é aquela história, né? A liderança você não conquista de graça, né? Você não conquista, não vai dar pressão. Você conquista com exemplo, com atitude, etc. E a tua equipe vem com você depois, né? Então, esses dois temas são muito fortes. A gente tem visto na área de autoajuda, que eu acho um termo que durante muito tempo foi meio desgastado, e eu sou contra mexer com esse título como muita gente faz, né? Com uma, estigmatizando como sendo alguma coisa mais chula, mais simples, né? Eu acho que autoajuda, você se autoajuda ou você se autodestrói, né? Então, você buscar uma autoajuda é extremamente importante. Esses livros continuam tendo uma força muito grande e eu acho que prestam um serviço muito grande também, porque muita gente escreve para a gente dizendo esse livro mudou minha vida, tá? Então, são coisas que são interessantes. E fora isso, saúde e bem-estar, né? A gente está mexendo muito com parentalidade, sabe? O mundo está aí hoje cuidando muito da criação, cuidando menos do que deveria, mas da criação das crianças, né? Porque você vai vendo que as crianças de hoje, os jovens de hoje, não têm limite nenhum, né? Brigam com o professor, batem no professor, matam os colegas, né? Eu acho que tudo isso vem de um conceito de criação que foi abandonado, né? No passado, os pais tinham uma disciplina muito rígida com relação aos filhos e os professores também, né? Hoje, o professor, se ele quiser se impor, ele apanha na sala de aula, né? Então, esse tema parentalidade nós temos trabalhado muito, inclusive com parentalidade focada em crianças que tenham necessidades especiais também. Então, eu acho que basicamente são esses temas que nós estamos trabalhando mais e que têm relevância no mercado, sabe? Eu acho que é uma forma nossa de contribuir para que o mercado receba títulos de boa qualidade e absorva esses conceitos. Programa Gente que Fala desta sexta-feira, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. A conversa com o Maurício Sita, ele é presidente do Conselho da editora literária e Books International, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, tem as retransmissões. Mais tarde, daqui a pouquinho, às 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e mais tarde, às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Maurício, eu destacava aqui na abertura do programa, você tem um currículo super vasto, na área literária, enfim. Você se formou em filosofia, em ciências jurídicas e ciências sociais, depois você se especializou em psicanálise clínica e meditação. É um caminho natural, um filósofo, um cientista jurídico e social, ir para a psicanálise clínica e para a meditação? Olha, não é natural, não. Na área da filosofia, a gente vê muitos psicólogos, etc., que também se dedicaram à filosofia, né? Eu fui fazendo algumas coisas meio que por acaso. Minha primeira formação foi em psicanálise, aí eu fui fazer ciências jurídicas e sociais, e era Ah, para foi o mim, contrário? Foi o contrário, eu estou achando que foi veio ao primeiro. contrário, foi ao Hum. contrário. Mas eu gosto muito de estudar, então eu via a importância do direito romano, por exemplo, de conceitos que
poderiam ser aplicados hoje, inclusive, né? E fiz por puro diletantismo, sou advogado, tenho a minha OAB, nunca assinei uma petição, nunca me dediquei a isso, nunca fiz nada na área do direito, mas fiz porque eu gostava, né? Filosofia veio depois, porque filosofia também, para mim, explica muita coisa, né? Filosofia te dá uma base cultural e dá uma bagagem importante que você acaba aplicando em tudo na vida, né? Eu acho que a orientação que a filosofia proporciona para as pessoas em momentos de reflexão, por exemplo, são orientações muito importantes. E você sabe que depois de velho, já com 65 anos, eu fui fazer, fui complementar a minha formação em psicanálise, eu fiz um mestrado em psicanálise clínica, já bem mais velho, e já sem praticar psicanálise também, porque a minha atividade profissional já me permitia, já tinha deixado o consultório há muito tempo. Então, foi por pura vontade de continuar estudando, de focar em algumas coisas que eu gostava muito. E então nada aconteceu assim como um plano de carreira, que aliás eu não acredito em plano de vida também, sabe? Quem diz, olha, vai fazer isso assim na vida, eu acho que a vida vai te levando, você vai se adaptando, né? Alguém já disse que não é o mais rápido e nem o mais forte que vence, mas é aquele que se adapta melhor, né? Independentemente das áreas em que vai atuar. E para mim foi exatamente isso. Eu fui fazendo, fui estudando coisas que me interessavam por puro diletantismo mesmo, por vontade de fazer, sabe? Por sede de conhecimento. É um conhecimento que eu tenho usado muito para mim. Eu parei de fazer palestra já há uns 10 ou 15 anos, por opção minha. Parei de fazer mais um monte de outras coisas, porque eu quis dar um tempo maior para mim do que para atividades extra cotidiano, né? Em que medida a filosofia e a psicanálise influenciam a sua visão de vida? Olha, a psicanálise para mim ela é muito importante porque tem vários livros no mercado de autoanálise. E eu diria o seguinte, a pessoa que consegue se autoanalisar, ela vai precisar muito pouco de terapia. Ela talvez utilize a terapia para se conhecer melhor e se orientar em alguns caminhos que ela não tem domínio. Então, para mim, a psicanálise me ajudou muito em lidar com as pessoas, né? Na editora, por exemplo, nos diversas atividades que eu já tive, Rotary Club, fui do Clube Paineiras, fui diretor do Paineiras, fui do Conselho do Paineiras, enfim, sempre me ajudou a trabalhar dentro de limites, sabendo que eu não podia influenciar pessoas mais do que eu deveria fazer, né? A filosofia dá brilho, né? A filosofia é assim, um negócio gostoso que você pensa todo dia quando você faz reflexões sobre fatos sociais que vão acontecendo, né? E eu acho que tem muito disso, é a delícia de você ter interiormente. Eu vejo Cortella falando, por exemplo, o Cortella, ele sem filosofia não viveria, né? Sem estar todo dia pensando nisso e, e focando as coisas do dia a dia sob a ótica da filosofia, né? Então, uma coisa para mim ajudou a outra, muito, em todos os casos, e também me deram muita satisfação pessoal. Essa capacidade de autoanálise, que de cada um, e é louvável que todos tenham, mas nem todos têm, né, de ter o autoconhecimento a partir de uma autoanálise, tem a ver com um termo, um conceito novo que se tem hoje em dia, que é o mindfulness, que é essa capacidade plena
de se concentrar naquilo que se faz, de se concentrar no presente, e que é muito difícil de alcançar, não é? Existe uma relação entre uma coisa e outra, entre o autoconhecimento, a partir da autoanálise, com o mindfulness? Olha, se você quiser estabelecer uma relação direta, não existe, mas indiretamente existe, né? Sim. Porque o autoconhecimento te ajuda na, na busca do estado de mindfulness. Para o pessoal entender um pouquinho melhor, a gente tem conhecimento de três estados de consciência. O estado de vigília que nós dois estamos agora e quem está nos assistindo também. Acordado, está vendo coisas acontecendo, o mundo está aí. Aí você tem um estado de sono, né, em que você vai dormir. E você tem o estado de sono profundo, o sono REM. Esses três estados, eles têm muito a ver com uma energia real, mental, que é medida. Bota eletrodo na cabeça, você vai ver que a pessoa que está em vigília ou em sono tem um certo grau de hertz e quem está no sono profundo tem outra graduação. Então, é mensurável isso. O que o mindfulness é? É um quarto estado de consciência. Então, não são esses três que a gente conhece, mas é um quarto estado de consciência. E, na verdade, existe mais do que um quarto estado de consciência. Eu diria que tem o quinto estado. Você vai pegar pessoas como Dalai Lama, por exemplo, ele não está no nosso mundo aqui profano, ele está num outro estágio, né? Eu me lembro quando houve a invasão da China de novo no Tibete, que mataram um monte de monges, ele já estava fora de lá. Ele falava com aquele sorriso característico dele, que não sai da face dele. Então, ele estava chorando por dentro, ele estava morrendo por dentro, né, junto com os monges que morreram. Mas ele estava num estado tal de consciência que ele sabia o seguinte: eu estou fora de lá, eu não posso atuar lá nesse momento, né? Não vou botar meu corpo na frente dos outros para que ninguém ataque os meus homens, mas ele sabia que estar fora de lá, dentro do estado de consciência que ele estava, permitia que ele tivesse uma ótica diferente de quem está vivendo o problema. Então, mindfulness nada mais é do que você estar 100% presente naquilo que você está fazendo. Também é chamado de estado de atenção plena. Tá? Estado de atenção plena é você fazer tudo que você está fazendo com consciência. E eu te digo, a quem está nos assistindo, nos ouvindo, a vida em mindfulness é muito melhor. Você passa a ter um prazer diferente na vida porque você toma consciência do que você está fazendo. Tem até umas variações do mindfulness. Tem o mindful eating, que é você eating de comer, é você apreciar o que você está comendo. Então, você não pega um prato, vai com o garfo e vai comendo direto aquilo para se alimentar. Tá? Você vai ter uma experiência com aquilo ali. Você vai ver as cores que estão no teu prato, você vai, sem botar o prato no nariz, né? Mas você vai tentar sentir o cheiro da comida que você vai comer. E a hora que você põe na boca, você sente a textura daquilo, sente o paladar que aquilo tem para você. Então, é muito diferente você ter uma vivência plena daquilo que você está passando do que você passar pela vida. Comer só para encher a barriga, né? Olhar cenas sem observar a realidade do que está na tua frente, né? Você vai pegar pessoas que estão embaixo de um IP que está lindo, florido demais, e o cara olha para as folhas que estão no chão, para a sujeira que aquilo está ali. Ao invés de olhar para a flor, ele olhou para o lixo. Né? Quando você está em mindfulness, você aprecia tudo. E isso aí, Mauro, é automático.
sabe? É um treinamento que as pessoas podem fazer para chegar nisso. Aí, depois de um tempo, você não vive mais pensando nisso. Isso é natural em você. Você já age no estado de atenção plena, tá? Que é esse quarto estágio de consciência que eu disse, diferente dos três que são normais, que todo mundo conhece. Se o mindfulness tem a ver com o sono REM, foi isso que você quis dizer? Uma coisa decorre da outra? Tem a ver com o sono REM? Não, não tem. Não, não tem. Mindfulness, o sono REM é um dos estados de consciência que a gente tem, Assim, né? E o mindfulness é um outro estado. não, ia te perguntar se tem Bom, relação ou se dá para fazer alguma relação, porque hoje em dia é muito comum a gente observar as pessoas estão com problemas de saúde mental, estão com problemas de distúrbios de sono em razão desses transtornos mentais, enfim. Muitas sequer conseguem entrar nesse estágio do sono chamado sono REM, que em inglês sim, é Rapid Eye Movement, que é movimento rápido dos olhos, né? Então, se essas pessoas têm essa dificuldade de um bom sono, de uma boa noite de descanso, por não conseguir alcançar esse estágio, essas pessoas não poderiam ter um bom resultado de mindfulness. Não há relação entre uma coisa e outra, então. relação direta também não existe. O que É, né? existe é o seguinte: vamos falar do meu método Neo Mindfulness. Tá? Eu fiz um livro cujo título é esse, Neo Mindfulness. E ele é um livro, e o meu método, eu dei treinamento já para milhares de pessoas, que ele mostra como você pode usar o estado de relaxamento para chegar em meditação. Então, a hora que você tem um relaxamento profundo e você vai para a meditação, você traz da tua energia mental idêntica do sono REM, por exemplo, né? Você vem para aquele nível de, de energia mental e a meditação, a hora que você se habitua na meditação, você vai se desenvolvendo no mindfulness, tá? Você vai chegando no estado de atenção plena. Então, é muito importante você ter um método seu, tá? Pode ser yoga, pode ser tem muita coisa aí que te leva para o mesmo caminho, que é o caminho do equilíbrio, né? E na vida tudo é equilíbrio, e você vai pegar aí diversos processos de meditação que todos são bons, né? E desde que você se dedique a eles, né? Muita gente, eu não consigo meditar, por exemplo. Isso é o que eu mais ouço, né? Aí eu sou muito Uhum. elétrico, minha cabeça não para, né? É para essas pessoas que a meditação dá mais resultado, porque a meditação vai fazer com que a sua mente pare. A gente tem até uma expressão que é internacional, que a mente tem macaquinhos. A hora que você está tentando meditar, a tua mente começa a pular, né? E aí você volta para o foco na respiração, por exemplo, que é o básico que a gente utiliza, e você volta a relaxar. Daqui a pouco os macaquinhos voltam. Você volta para a respiração. Vai ter um momento em que você relaxa e faz a meditação, tá? E o macaquinho não volta. Então, são processos, todos eles são extremamente interessantes. Eu gosto de tudo que as pessoas fazem bem feito nessa área de busca do equilíbrio, do autoconhecimento. Acho que essas coisas que são mais interessantes. E no caso do mindfulness, é o que acaba te dando condição de você ter, como o próprio termo em português, né, o estado de atenção plena, você estar presente em tudo que você está fazendo. Teoricamente, a gente usa muito essa expressão, você sai do piloto automático. Você não faz as coisas automaticamente. Você faz as coisas conscientemente, mas conscientemente de uma forma natural, tá? Que é diferente de você estar em piloto automático, repetindo sempre as mesmas coisas. O segredo do sucesso está no mindfulness, porque foco o tempo todo, permanente, presente, e os pensamentos
negativos, os pensamentos intrusivos, aquilo que invade a sua mente dentro no momento daquela sua atividade? Olha, o segredo do sucesso, ele depende muito de cada um. Eu te digo que o mindfulness ajuda muito, porque você tem oportunidade de ter foco, como você disse, se você citou, mas você tem uma visão de 180 graus também. Então, você está com foco no que você está fazendo, produtividade muito alta, né, de quem está em mindfulness, mas observando tudo que está acontecendo ao seu redor, sem tirar o foco do que você está fazendo, né? Sucesso, Mauro, é uma coisa estranha, né? Você definir realmente o que é sucesso. É Eu relativo, acho né? que é bem relativo, né? Você vai pegar as pessoas que são simples, são muito felizes, elas têm sucesso, né? A vida delas elas não têm reclamação com relação à vida, né? Então, tem um tipo de sucesso. Sucesso financeiro, não sei, sucesso nas carreiras. É interessante como você vai pegando determinadas carreiras que as pessoas têm um sucesso muito grande, mas ele pode ser tão efêmero que até aquele momento ele era o presidente da companhia tal. Então era o fulano, presidente da companhia tal, era o sobrenome dele, né? É. Ele perdeu o cargo. De uma Perdeu o hora para sobrenome. outra, ele deixou de ter o sobrenome e ele não se reposiciona no mercado, né? Eu tive a oportunidade de conhecer outro dia uma pessoa que 80 e qualquer coisa de anos, foi presidente de 3 companhias grandes, duas delas multinacionais, e hoje ele se sente num vazio tão grande, porque já ninguém convida para mais nada, ninguém lembra dele, ninguém reconhece o que ele fez. Então, o que é o sucesso numa carreira, né? Precisa ser muito bem medido e analisar o ponto de vista efêmero da coisa, né? Que de uma hora para outra pode ir por água abaixo, né? Então, você fala no sucesso financeiro, deixa você pegar aí grandes fortunas. E vou falar um sucesso também estranho agora, me desculpa sair um pouco do foco, mas você pega o Steve Jobs. Amoroso. Ah, achei que você ia falar de sucesso amoroso. Não, eu Deixa ia para depois. falar deixa para depois, É, o que é muito importante. sim. O Steve Jobs, por exemplo, o cara mais rico do mundo, morre com 56 anos por um comportamento, sendo bem dramático, eu chamaria de um comportamento burro, né? Porque a hora que o cara descobre o câncer, ele foi procurar tratamentos alternativos. E a hora que os tratamentos alternativos não deram, né, benzimento, sabe, xamanismo e outras coisas, a hora que isso aí não deu resultado, ele caiu na mão da medicina convencional e especializada. Só que era tarde, né? Muito tarde. E aí você vai vendo as declarações dele, já sabendo que a morte estava chegando e era inevitável, e ele sabia que ele tinha um prazo muito curto de vida. E esse cara começa a dizer o seguinte, que a hora que você descobre que o teu relógio de R$ 100 marca a hora igual um relógio de 100 mil reais, você descobre que o carrinho de 50 mil reais te leva para o mesmo lugar, na mesma velocidade que um carro de 500 mil reais, você passa a perceber o seguinte, há valores na vida que são mais importantes do que você imagina que o dinheiro pode conquistar. Então, sucesso é uma coisa que eu acho que cada um tem que parar e pensar o que deseja na vida, né? Como é que ele... Mas, voltando então para o que você falou, sucesso amoroso.
como é importante para a felicidade das pessoas terem um bom relacionamento em todos os níveis, né? Familiares, principalmente. E quando você fala em familiar, você fala na relação entre pessoas. Então, o sucesso amoroso aí muitas vezes tem a ver com o sucesso, o amor entre duas pessoas, né? Não só o amor familiar, o amor entre amigos, mas também o amor, principalmente, talvez, o amor entre duas pessoas. Eu fiz um livro que chama Vida Amorosa Sem Monotonia. O sem monotonia é o número 100, uma Pois brincadeira que é, eu. é o número 100, não é sem monotonia nenhuma, é com, na verdade. São 100 dicas para você não cair na monotonia, Hum. tá? Então, é um livro que dá 100 dicas para as pessoas não deixarem a monotonia acabar com o seu relacionamento. Porque pouca gente tem consciência disso, né? Aí a gente volta para o mindfulness e volta para o piloto automático. Tem muita gente, tem muito homem, por exemplo, que chega em casa depois da cerveja com os amigos, faz o seu jantar ali, vai para o sofá, começa a ver televisão e ronca e acha que a vida é isso, né? E a outra pessoa lá não está satisfeita com isso. Então, eu falei da a monotonia, não sou eu que diz isso, mas a monotonia acaba com os relacionamentos. Então, a minha proposta do Sem Monotonia é você realmente utilizar aquelas dicas para evitar que aquilo interfira no seu relacionamento amoroso, no seu sucesso amoroso, tá? Porque a hora que você alimenta isso, você tem o sucesso que você gostaria de ter e que te dá a felicidade que muitas vezes você está procurando. Agora, você, Maurício, você passeia com essa, você transita, na verdade, esse é o termo, com essa facilidade entre esses temas todos que você escreve, negócios, mindfulness, vida amorosa, enfim, como é que você encontra é, os caminhos, as ligações entre esses temas para desenvolver a sua literatura? Olha, também tudo foi acontecendo na vida, tá? Não foi nada planejado. Hum. Eu me lembro que quando eu pensei no livro do Steve Jobs, foi logo depois que ele morreu, e eu comecei a ver biografias do Steve Jobs. Mas ninguém falava do Steve como um executivo, como um líder, como um criativo, né? O cara que fez a diferença no mundo. O Steve contratou uma pessoa para ser o CEO da empresa dele, e o cara era o presidente da Pepsi Cola. E ele falou para o cara o seguinte: ele estava em dúvida se saía da Pepsi para ir trabalhar na Apple ou não. O Steve falou: peraí, você quer continuar vendendo água suja, água doce, ou você quer mudar o mundo? Né? Então, e o cara deixou a Pepsi Cola e foi trabalhar com ele. Então, naquela época, quando o Steve morreu, eu vi que ninguém estava falando da, do legado dele em termos de negócios. Né? Toda a filosofia dele na Apple, a forma de gestão dele, que era caótica, né? E muitas coisas do Steve empresário, né? Enquanto que o pessoal estava indo só para o Steve homem ou pegar a biografia dele. Tá? Então, não, o livro ele não entra na minha vida como algo que eu planejo, né? Eu fiz um romance que é A Casa dos Desejos, que eu, num certo momento, quis contar uma história, e uma história que eu gostasse, e saiu um livro. E eu não conseguia parar de escrever. Está com 450 páginas, é um romance desse tamanho assim, e realmente tem. Foi aquele momento que eu quis escrever aquilo, né? Não tem sequência, não tem planejamento.
Eu acho que a vida vai mudando, você vai escrevendo coisas, depois você volta. Esse ano eu escrevi 3 livros infantis, que não estão Sim. publicados ainda, mas que eu gostei muito de ter escrito. Se o povo vai gostar depois é outra história, mas eu gostei de ter escrito, sabe? Eu acho que tá bonitinho. Sim. Maurício Sita, presidente do Conselho da Editora Literary Books International, na nossa conversa hoje no programa Gente que Fala. O Maurício é mestre em psicanálise clínica, mestre em meditação. Programa Gente que Fala pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde. Mais tarde, às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Maurício, tem muita gente que tem muitas histórias para contar, né? Porque criam, então são histórias ficcionais, ou porque tem uma boa biografia, querem contar também a sua vida e gostariam de escrever um livro, mas acham que não vão saber, não sabem por onde começar, não sabem se vão conseguir escrever. Tem a ideia, mas isso é uma coisa, colocar essa ideia no papel é outra. Qual é o caminho para escrever um livro? Qual é o passo a passo? Por onde começar? E como arriscar colocar no papel para essas pessoas que, de fato, sabem se expressar a respeito daquilo que querem contar, mas colocar no papel é muito difícil. Olha, eu digo o seguinte: quem tem alguma ideia na cabeça ou quer contar um pouco da sua história, precisa ter uma análise muito crítica sobre para quem interessaria essa história, né? Qual é o público-alvo? Eu me lembro que há uns 10 anos eu tinha um grande amigo, aliás, grande em todos os sentidos, porque ele pesou 260 quilos, e ele, numa primeira etapa, ele com 160 quilos, foi para um spa, ficou 60 dias, saiu de lá com 100 quilos, fez plásticas, tirou um monte de pele sobrando, ficou com 90 quilos. Depois de um tempo, ele engordou de novo, chegou a 260 quilos. Aí engoliu o balão e reduziu de novo. Aí ele falou, puxa, eu queria escrever um livro sobre isso. Eu falei, pera, você escreveu um livro sobre isso? Para quem que interessa esse livro? Você contar a tua história do que você fez, se você não puder passar para as pessoas como escapar disso, por exemplo, né? Que lição você tirou disso tudo, só contar a tua história não significa nada. A tua amiga, tua família, teus amigos vão achar maravilhoso você ter escrito um livro, mas o livro em si não tem interesse para ninguém, né? Então, eu acho que as pessoas têm que primeiro saber se aquela história interessa para alguém, se pode contribuir para alguém, né? Se os exemplos que ele tem são importantes para as pessoas. Então, uma primeira coisa. É aquele momento que você fala, tá, eu tenho uma história, eu quero contar uma história e eu acho que interessa para muita gente. Pode interessar para muita gente. Aí, como é que eu transformo isso em livro? Tem vários caminhos. Um bom caminho é ler livros que ensinam a escrever. Um outro é fazer cursos. Tem vários cursos que ensinam as pessoas a escreverem livros, tá? Um outro caminho é ler muito. Se a pessoa lê e tiver uma capacidade de análise do que ela está lendo e de como aquilo foi estruturado, ela já vai pegar o seu estilo, né? Vai falar, puxa vida, gostei disso aqui, isso aqui é mais ou menos a minha voz, eu escreveria dessa maneira aqui. Então, eu acho que eu já peguei mais ou menos o estilo. Aí fala, bom, agora eu vou escrever. Aí, Mauro, as coisas se complicam. Porque eu não acredito no escritor que nunca estudou como escrever um livro, tá? Literatura é muito mais transpiração do que inspiração. Vai falar, não, eu fiz um livro no final de semana. Mentira. E se fez, é uma droga, tá? Porque o livro, você tem que ter as técnicas, estou falando de romance agora, ficção, tá? Você tem as técnicas para você
escrever o livro. E aí, você tem que olhar aquilo 15 dias depois para saber se o que você escrever é realmente o que você gostaria. Enfim, é transpiração, é muito trabalho. Vamos falar de livro de autoajuda, né? Tem que ser a sua história, que pode ser revelada para os outros de uma forma que incentive os outros, estimule os outros e inspire os outros. Tem que saber colocar isso no papel de uma maneira que realmente exponha com clareza, né, as suas ideias, que as pessoas entendam isso e sejam dispostas a comprar aqui. Né, que gostei disso, isso vai mudar a minha vida. Eu vou agir de acordo com o que ele está recomendando aqui. Enfim, o passo a passo. Tem um outro aspecto muito interessante também. Existem os ghostwriters. Eu Né? ia tocar nesse assunto agora. Se você é a favor do ghostwriter. Eu sou muito a favor do ghostwriting, tá? Porque você tem muitas pessoas que têm êxito nas suas profissões, mas que não conseguem botar isso no papel, né? Não sabe pegar a sua ideia e botar no papel. O Ghost tem a parte técnica. Você passa para ele todo o teu conteúdo e ele dá um formato de livro para você naquele teu conteúdo. Gosto muito do Ghostwriter, gosto muito do trabalho que eles fazem, porque eles têm a técnica e realmente, a hora que o Ghostwriter prepara um livro, você sabe que aquele livro tá em condições de ajudar muita gente. Tá? Quem lê vai gostar daquilo. Então, aí o cara se torna autor de um livro. Mas peraí, não foi você que escreveu, foi o Ghostwriter. Tá? Não é bem assim. O Ghost fez horas e horas de entrevista com a pessoa, captou todo o conhecimento que ela tem daquilo. Ele não vai inventar coisas pura e simplesmente. Ele vai colocar no papel. Estou falando agora de autoajuda, de livros profissionais, né, de livros técnicos, inclusive. O Ghost ele vai dar formato para suas ideias, vai botar no papel as suas ideias. Muita gente. Você pega palestrante, o cara é ótimo no palco, ele faz palestras maravilhosas. Mas quem diz que ele tem habilidade para escrever? Então, o livro dele, ele precisa de ajuda. Né? Alguém que vai pegar tudo aquilo que ele fala e transforma num livro. Então, no passo a passo, o que eu repito, a pessoa para escrever precisa gostar de ler. Tá? Você nunca leu um livro? Espera aí, mas que você quer escrever alguma coisa que você nem sabe direito como é. Né? E a preocupação, tem dezenas de livros que ensinam escritores. Todos são Sim. bons, todos dão boas dicas, todos dão um caminho para você fazer teu livro, né? É isso, é o passo a passo. Nosso tempo está terminando, Maurício Cita. Eu quero te fazer uma pergunta no sentido do seguinte: eu vou te pedir brevidade aí na resposta, no máximo um minuto e meio, e aí a gente vai para a sua despedida. A gente está num mundo cada vez mais tecnológico e o mundo da inteligência artificial agora. Não adianta brigar com a inteligência artificial, ela não será nossa inimiga, a gente vai ter que se aliar a ela dentro da legalidade e a gente vai ter que ter uma regulamentação da inteligência artificial para muita coisa que vem aí pela frente. De que maneira ela pode contribuir ou ela pode atrapalhar a profissão de um escritor? Bem breve a sua resposta e a gente vai para a sua despedida, Maurício. Eu acho que se os souber usar a inteligência artificial, vai contribuir muito. Tá? Imaginar que a inteligência artificial sozinha vai gerar livros que interessem ao leitor é mais complexo um pouco, porque eu disse, o livro tem muita transpiração e pouca inspiração. Né? A inteligência artificial é mais transpiração, ela mais executa do que se inspira. E para você escrever livros com toda a técnica que o livro exige, não acho que a inteligência artificial é que vai propiciar isso, a despeito de saber que tem muita inteligência caminhando aí para dar bons resultados também nessa área. Maurício Cita, sua despedida aqui para a gente botar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, o agradecimento nosso aqui.
Tá, eu acho que foi um papo gostoso, franco, né, leve, num dia como hoje, um feriadão. Quem estiver disposto a fazer reflexões em cima do que a gente falou, eu acho que dá para espremer e tirar alguma coisa. Esse foi o objetivo, a gente contribuir com alguma coisa que realmente possa levar as pessoas a reflexões, a inspiração. Né? Então, aqui para ensinar, mas talvez para provocar. Obrigado, foi muito bom estar com você. Muito obrigado, foi muito bom estar com você também. Foi um prazer enorme receber o Maurício Sita, escritor, presidente do Conselho da Editora Literary Books International, mestre em psicanálise clínica, em meditação, nosso convidado desta sexta-feira de feriado aqui, 15 de novembro, proclamação da República. Um abraço para você, Maurício. A gente espera revê-lo muito em breve aqui, mais uma vez, no programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, espectador, ouvinte, internauta, a razão sempre da nossa presença por aqui. Para desejar um bom fim de semana a todos, muita leitura, muito lazer, muito descanso, boas energias aí para segunda-feira, que logo chega. Então vamos aproveitar o final de semana e a gente se vê na segunda-feira aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, e todos os outros canais aqui que temos à disposição. Um abraço, tchau, até lá.